Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Eu já acompanhava seu trabalho como repórter por bastante tempo. E aí, eis que uma certa tarde, a gente muito acostumado com uma dinâmica já de muitos anos da ESPN, a senhora, junto com o Bruno Vicari, aparece numa tarde lá para apresentar um programa que eu acho que, junto com outros que vieram naquele momento, marcou uma mudança de era na ESPN. Verdade. Que foi ali o momento que o Trajano deixou a direção, entrou o Palomino, começou-se a prestar muito mais atenção nos índices de audiência, junto com o Arnaldo Ribeiro, que também era na época diretor lá de programação, a ideia de fazer programas que tivessem mais a ver com a audiência que estava em casa naqueles respectivos horários, e aí saiu aquele bate-bola da tarde, que tinha uma pegada mais leve, uma pegada mais de descontração, né? Que tinha um viés de entretenimento, com 2 apresentadores, que era diferente do que a gente tinha visto até então, era uma bola dividida ali, mas ao mesmo tempo que agradou muitos, quebrou porque na nostalgia, se você fala com a galera que assistia ESPN naquela época, um dos principais programas que aquela galera lembrava era o bate-bola clássico daquela galera. Uhum. Como é que foi a missão de substituir um dos programas mais icônicos da história, não da ESPN, mas da história da TV esportiva do Brasil? É verdade. Bom, dá pra ver que você acompanhava mesmo, assim, porque quem acompanha sente, ainda fala sobre essa mudança, mas foi um divisor de águas mesmo, assim, na ESPN. Eu era repórter até então, eu cheguei na ESPN como apresentadora, eu virei repórter porque era algo que eu queria muito, ter essa experiência de reportagem, mas aí eu tive meu primeiro filho, e estar na rua ou viajar tanto como repórter era muito difícil. Então era um bebê em casa, dando seus primeiros passos e falando suas primeiras palavras sem a mãe dele por perto. Então era muito difícil estar longe do Theo naquela hora. Uhum. Então, nessa época eu conversei com o Arnaldo, com o Vagninho, que eram as pessoas que já estavam tomando conta ali da redação, com o Palomino, e aí eles falaram, calma, que vai ter uma mudança aqui na redação e você vai estar nessa mudança. E aí chegou o Bruno Vicari não trabalhava na ESPN, ele veio para apresentar o bate-bola, e aí o Palomino chega assim pra gente numa reunião e fala assim, olha, chegou a hora da gente contar o que é que vai acontecer. Marcela e Bruno, vocês vão apresentar o bate-bola do João Canalha. Eu falei, quê? Como assim, né? Eu falei, mas como assim? A gente vai depois do bate-bola? Não, vai sair o bate-bola. E era o bate-bola do João, do PVC, do Mauro César, do Júlio de Castro. As pessoas assistiam aquilo e eram todos os dias. Talvez fosse um universo pequeno, para se a gente colocar um universo Brasil, e de pessoas que assistiam aquilo, mas eram muito fiéis. Sim. Eram telespectadores que estavam ali todos os dias assistindo o João Canalha, o PVC, o Mauro, o Lúcio de Castro. Todo mundo queria tá ali para assistir a esse programa. E aí chega Bruno Vicari e Marcela Rafael, gente muito mais novos, né, do que hoje. Isso foi o que, há 10 anos? Deve ter sido mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos isso. E assim, o Palomino, ele preparou tanto a gente para esse momento que ele falava assim, pessoal, assim, talvez nos primeiros dias não seja legal vocês olharem as redes sociais ou o Twitter, talvez não seja a hora desse momento. E ele sabia que a gente ia apanhar tanto daquilo que a redação inteira fez cartinhas pra gente, assim, a gente recebeu uma caixa cheia, vai dar certo, tudo vai ficar bem. Porque a gente já sabia que o negócio ia ser muito complicado. Aí chega no bate-bola, Mauro César com a Lê Oliveira. Putz! Eu, Bruno Vicari e Léo Bertozzi. Era muito difícil. Primeiro que, assim, não existia compatibilidade entre Mauro César e a Lê Oliveira. Mesmo que você, a gente precisa misturar porque a gente precisa trazer a audiência diversificada para o canal. Mas, meu amigo, mesmo assim, né? Calma, vamos aos poucos, quem sabe. Quem teve essa ideia de colocar... Então, eu acho que... Porque logo depois a gente continua evoluindo e continua fazendo daquele programa algo que vai se transformando em entretenimento. A gente chega ainda de uma maneira diferente, de uma maneira mais séria. E aí a gente vai meio que tentando mesclar a Lê Oliveira com o Mauro, eu e o Bruno, a gente ainda tentando pisar em ovos ali, porque era muito difícil a gente sentir aquele clima. E aí eu me lembro, no segundo dia de programa, a gente naquela tensão ainda dessa mudança toda,
Twitter eu não queria nem abrir. Eu não queria abrir, porque não dava para abrir. Só tinha xingamento. Assim, tinha um ou outro, gostei da mudança, vamos ver, vamos dar uma chance. O resto era tudo metendo pau na gente. Tudo. Mas do que você imaginar. Do pessoal pro, sabe? Tudo. E a mulher aqui, né? Logicamente, estava ali para receber, né? Bom, mas aí no segundo dia, a gente lá... O Mauro sempre chegava muito perto, assim, de iniciar o programa. E aí, no dia antes, assim, um pouquinho antes, assim, o programa estava começando, o Ale Oliveira querendo fazer aquela descontração e tal, não sei o que, ele chega pro Mauro e fala assim, quem sabe a gente não dá um beijo para começar o programa? Aí o Mauro... Hã? Aí ele, porque aí ia ser, imagina, a gente ia viralizar, ia ser o primeiro beijo da televisão entre comentaristas, não sei o que, e o Mauro... assim, aí eu, vamos lá, vamos mudar de assunto, deixa isso pra lá e vamos, não sei o que, e continua o programa. Quando chega, sei lá, um dia depois, com certeza foi o dia depois, e era bem assim, primeiros dias mesmo. A gente está começando, o Mauro chega assim, vinheta rodando, ele olha para o Ale Oliveira, se você falar mais uma vez essa história de beijo, eu faço, começou, e o negócio estava começando, eu e o Bruno Vicari, assim, parecia que a gente estava, sabe, a gente segurando assim na poltrona, eu, meu Deus, como é que vai começar esse programa nesse clima? Começou, boa tarde, está começando o nosso bate-bola, não sei o quê, Mauro lá, o Ale assim, Mauro assim, e aí, tudo bem? Vamos começar a clima bom aqui, tá tudo certo, nosso estúdio tá delicioso e tal, e vamos embora, então. Mas olha, foi muito difícil. Até começarem a se acostumar, acho que bota uns 6 meses aí pra gente começar a ter uma aceitação. Aí depois as pessoas vão se acostumando, aí o Wagninho foi se soltando ainda mais, o Wagninho era o nosso editor-chefe, foi se soltando ainda mais, e lá pelas tantas a gente já estava fazendo o entretenimento, já estava com um monte de quadro legal do programa, e as pessoas gostavam. Tinha um quadro que se chamava O Jornalismo Morreu. E o jornalismo morreu no programa de jornalistas, né? Mas era assim, as pessoas amavam aquilo, e a gente conseguia falar de futebol com a credibilidade que a ESPN sempre teve, e isso nunca afetou. Um ou outro falava assim, porque já era ESPN e tal. Mas aí isso foi ficando para trás, foi sendo diluído. A formação que eu lembro muito, que podemos dizer que deu muito certo, era você, Bruno, Léo, Ale e Nicola, né? Nicola, depois, né? Isso. Essa foi a que estabeleceu. Essa foi muito legal, mesmo. E aí eu saí para eu e meus filhos, né? Aí eu fiquei grávida da minha segunda filha. No caso, na minha segunda gravidez, o meu primeiro filho é um menino, meu segundo filho é uma menina. E aí eu saí para minha licença maternidade, e aí quando eu voltei para um outro programa, que se chamava ESPN Agora, que era um programa de manhã, que depois tinha também uma versão, na verdade era às 10, e depois tinha uma versão à tarde também, e aí os meninos ficaram, inclusive o Rômulo entrou depois, sim, teve isso. Mas sim, a gente começou a fazer esse programa ser da cara que o Wagninho queria, ou que a gente imaginava, nessa formação. E aí ficava legal, assim, porque o público já gostava da gente, já conhecia a gente, era tudo muito mais leve, e aí a gente conseguia ter a característica e a personalidade de cada um ali naquele programa sem amarras, assim, porque no começo era bem isso mesmo. Era o pisar em ovos, porque a gente não sabia até quando a gente podia ir. Mas, olha, era muito divertido. O Bebê Debate, ele era divertidíssimo, assim, era muito... Várias vezes a gente saía do programa e falava assim, hoje o RH chama a gente. Hoje não tem como a gente estar aqui amanhã, não existe a possibilidade. Mas aí no outro dia a gente estava lá.